Olá, queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao Evangelho, prece e irradiação do Centro Espírita Cearense. Sintam-se abraçados e amorosamente envolvidos pelas bênçãos de luz do nosso Pai Celestial. Convido a todos vocês para juntos podermos, através dessa mensagem, refletirmos e entrarmos em prece para a abertura desse momento. O reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20 e 21. A mensagem é um recanto seguro. Há em cada criatura um recanto seguro para falar ou para escutar a Deus. Uma paisagem desértica, um jardim florido, um córrego em festa, um amanhecer risonho, uma tarde chuvosa, uma canção ao longe, um rosto de criança, um campo bucólico, alguém em sofrimento, a magia de um poema, a glória de um amanhecer, a policromia de uma pintura, uma frase da Bíblia, uma conversação edificante, um relato comovedor, um gesto de sacrifício, uma oração. Há em toda criatura um recanto seguro que se alcança através de algum desses convites naturais, onde se sente, se fala, se ouve a Deus e o seu amor está mais próximo, é mais envolvente. Essa mensagem é do Espírito de Joana de Ângeles, da obra Filho de Deus. E através dessa mensagem, gostaríamos, Senhor, de nesse momento, conectar o nosso pensamento ao vosso, unir o nosso coração às energias de amor benfazejas que jorram de ti. Te rogamos, Pai querido, por todos nós que nos encontramos na terra, mas em especial por aqueles que encontram-se em aflição, em sofrimento, que encontram-se desesperados, desalentados. Que o teu amor nesse momento possa envolvê-los e abraçá-los, possa fazer chegar até eles uma luz que ilumine as suas vidas, que lhes apresente possibilidades que sejam de acordo com a tua vontade, com a tua bondade e com a tua justiça. Te rogamos, Pai querido, permita aos espíritos benfeitores que cuidam e zelam por nós, aos nossos espíritos protetores, que possam nos fortalecer, nos amparar e nos inspirar boas ideias, bons pensamentos, a fim de que possamos convertê-los em boas atitudes. Que o teu amor nos alcance e que o nosso irmão e mestre Jesus esteja sempre junto de nós. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos,
Caracteres da perfeição. Itens 1 e 2. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. São Mateus, capítulo 5, versículos 44 a 48. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dada à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-lhe-ia igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para que esforçarem com alcançá-lo. É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa àquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àquele que vos odeiam, orar por aqueles que vos perseguem. Ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação, porque tudo o que superexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo levado ao amor dos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário, a caridade é, por isso mesmo, sempre um indício de maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso, Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, naquilo que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Vamos refletir a respeito de alguns pontos da leitura do Evangelho que nos auxilia a identificar os caracteres da perfeição que a humanidade é capaz de atingir e conhecer e praticar os meios que a ela conduzem. A mensagem se inicia falando: amai os vossos inimigos. Fazei o bem por aqueles que vos perseguem e orai por aqueles que vos caluniam. Essa recomendação de Jesus vem justamente nos mostrar que a perfeição só é atingida quando o coração se vê despojado de qualquer mácula de rancor, de ódio ou de ressentimento para com seus semelhantes. Muitas vezes, quando encontramos algum desafeto ou algum espírito com o qual
nós não temos aquele sentimento de simpatia imediata, tendemos a repeli-lo. Mas, na verdade, o Evangelho nos orienta que esses espíritos com os quais nós ainda não estamos totalmente harmonizados são colocados no nosso caminho, ao nosso lado, a fim de que estejamos atentos às suas advertências, que serão mais francas, muitas vezes, do que os nossos amigos, porque ele não tem nenhum interesse em ocultar o que sente ou o que pensa a respeito de nós. O inimigo não deve ser encarado como um obstáculo na nossa caminhada, mas sim como um instrumento de nosso aperfeiçoamento. Muitas vezes sabemos que isso não é tão fácil de ser praticado, mas o intuito de estudarmos o Evangelho é de, aos poucos, através dessas ideias, desses estudos, introduzindo isso na nossa vida, no nosso dia a dia, e modificar as nossas atitudes. Porque que recompensa teremos, ou o que será que estamos fazendo de especial se amarmos apenas aquelas pessoas que nos amam? Se tivermos carinho ou apreço por apenas aqueles que nos recompensam, nos agradam, né? Ou seja, devemos aprender a agir com caridade, com amor para com todos, independente da sua conduta para conosco. O mandamento de Jesus nos ensina a amarmos os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam. Pois a essência da perfeição é a caridade. É a caridade em sua mais ampla acepção, porque implica a prática das demais virtudes. Um dia, meus irmãos, todos nós atingiremos a perfeição. Não alcançaremos a perfeição do nosso Pai maior, mas Ele é o nosso exemplo. Por isso Jesus fala: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Temos em nós, sem dúvida nenhuma, o germe para desenvolver todas as virtudes necessárias, que serão conquistadas através do nosso livre-arbítrio. O Evangelho de Jesus traz todo o código moral para a nossa vida, cuja carência de conhecimento e de aplicação é ainda uma barreira para nós, para toda a humanidade. Que possamos então, através desse Evangelho iluminado, dessas palavras trazidas, perceber e refletir que a prática da caridade constitui o único caminho para a conquista da perfeição. Ela manifesta-se no amor ao próximo, extensivo a todos os seres da humanidade, amigos ou inimigos. Os inimigos, em especial, devemos buscar fazer o bem, amá-los e orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, a fim de que possamos nos aproximar cada vez mais do nosso Pai maior. Muita paz a todos. Jesus amado, obrigada pelo momento aqui vivido, sentido, ante o Teu Evangelho de luz. Agradecemos, Senhor, as Tuas mãos generosas, os Teus braços sempre a nos acolher junto ao Teu regaço.
de amor e de ternura. Rogamos, Senhor, sejam os teus trabalhadores, mentores de todos nós, sejam os amigos espirituais que tanto nos auxiliam a fluidificar as águas que se façam necessárias aonde quer que seja, em todos os recantos do planeta Terra. Obrigada, Jesus, que assim seja.